Chegou o momento de você transbordar. Chegou o momento de você cumprir o seu chamado, de você fazer a diferença nessa existência sua aqui na Terra. Nós sabemos, nós acreditamos que Deus ele tem um chamado, ele tem um propósito na vida de cada um. E é necessário que nós possamos descobrir este propósito para podermos começar a transbordar na vida de outras pessoas. Então, este vídeo aula, ele vai falar de transbordar, de cumprir o seu chamado, de te levar a uma trajetória de resultados positivos, resultados do reino, segundo a vontade de Deus para você. Nós chamamos esse método de PDM, Propósito de Deus para mim. PDM é justamente isso, o propósito que Deus tem para a minha vida. E é necessário que nós possamos descobrir qual é o nosso PDM. Para que Deus te chamou? Qual é a tua missão, o teu propósito aqui na Terra, segundo a vontade do teu Criador, daquele que te criou? Tu já fez essa pergunta de qual é o seu propósito, o que Deus quer fazer através da sua vida? E é isso que eu quero te ajudar a descobrir esse teu propósito para você poder começar a transbordar na vida de outras pessoas. Então, o PDM é necessário você descobrir ele. Por quê? Porque o PDM ele vai te dar a capacidade de você, uma vez que você descobre ele vai te dar a capacidade de você direcionar tudo aquilo que você faz para este propósito. E como é um propósito segundo a vontade de Deus, ele sempre vai estar sendo potencializado pela poderosa mão de Deus, o que vai te dar resultados excelentes, muito maiores do que você mesmo espera. Porém, tu tem que entender, eu preciso saber qual é o meu propósito. Como até falamos no livro Instruções para uma Vida Plena, eu descobri o meu propósito durante essa pandemia de 2020, onde eu comecei a buscar todo o meu conteúdo, tudo aquilo que eu fazia, que eu falava, e eu comecei a entender que tinha um propósito de Deus nisso, que era levar as instruções bíblicas, aquilo que deu certo na minha vida, para transbordar nas outras pessoas e essas pessoas possam se aproximar de Deus e também ter resultados positivos. E uma vez que eu já fazia isso, mas agora sabendo que este é o meu propósito, eu comecei a direcionar tudo que eu faço para este único propósito, que é o meu PDM. Então você tem que descobrir qual é o seu propósito. E eu vou te dar aqui algumas dicas para você descobrir o teu PDM, Como descobrir ele. Por exemplo, qual é o dom natural que você carrega? Qual é o dom que Deus colocou em você para você usar aqui na Terra? O que você faz naturalmente, que você entende, compreende que é um dom de Deus? São vários dons, não importa, não estamos falando de dons grandes, coisas grandes, maravilhosas, não, mas aquilo que você sai bem, aquilo que é algo natural de você, Eu entendi que eu tinha o dom natural que também é espiritual, eu creio, mas de interpretar a Bíblia de uma maneira que tire as instruções dela para a vida, para o dia a dia. E eu uso esse dom para cumprir o meu propósito, de aproximar as pessoas através das instruções bíblicas, para as pessoas terem uma vida de resultado e próxima do seu Criador. Então, qual é o seu dom natural? O que você carrega, que você sabe assim, isso é de Deus. Deus que me deu este dom. Então, isso vai ser a ferramenta que tu vai usar no seu PDM. E vai ser o sinal de você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu PDM. Outra coisa importante também é observar quais são as portas abertas que você percebe que isso foi Deus que abriu, essa oportunidade, esse lugar para mim entrar, para mim estar aqui, isso é algo de Deus, foi Deus que colocou na minha vida. Quando você entende isso, essas portas abertas, provavelmente está ligada com o propósito de Deus para a tua vida. Deus, ele muda a gente muitas das vezes geograficamente de lugar para fazermos entender qual é o propósito dele na nossa vida. Então, você identificar essas portas abertas e ligar
ao teu dom natural, as portas que Deus está colocando, tu vai começar a entender qual é o seu propósito, qual é o seu PDM, o que Deus quer realizar através de você, para você ser um instrumento, uma ferramenta na mão do teu Criador e poder transbordar na vida de outras pessoas, que este é o objetivo do reino, é você transbordar. Então, já temos 2 conselhos para você descobrir o seu PDM. Primeiro, é você observar qual é o dom natural que você carrega. Segundo, é você identificar o que está ligado a essas portas que Deus tem aberto para mim, que Deus está me direcionando. O que eu posso entender disso como meu propósito? E terceiro ponto, aqui do PDM, é o que você faz que beneficia outras pessoas. O que você tem facilidade de fazer que você vê que abençoa outras pessoas, que alcança outras pessoas? Quando você entender esses pontos, o seu dom natural, as portas, as oportunidades que Deus está te dando, as portas que está abrindo, e o que você faz de bom que alcança outras pessoas e unir todas essas coisas, aí vai estar o seu PDM, aí vai estar o propósito de Deus para a tua vida. Então, entenda isso e atualize na tua vida. O teu PDM você precisa descobrir, porque só assim você vai poder iniciar uma trajetória de sucesso, de resultados, segundo a vontade de Deus. E é muito importante você cumprir o seu propósito aqui na Terra. Porque quando você cumpre o seu propósito aqui na Terra, você se sente que está fazendo a coisa certa, você sente um bem-estar no teu interior. E você, quando está com um propósito, com um apontamento divino, um apontamento de Deus para você aqui na Terra, você não perde tempo errando, você não perde tempo fazendo coisas que não são da vontade de Deus, porque você tem um propósito, você tem uma missão, você sabe que pessoas dependem do propósito que Deus preparou para você fazer. Então, o início para você descobrir o seu chamado, o seu propósito, para você cumprir o seu chamado, primeiramente, você tem que descobrir o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que Deus quer fazer através de você? Então, atualize esses conselhos. Observe o seu dom natural. Observe as portas que Deus está abrindo diante de você. Quais as oportunidades que Deus tem te dado para você usar esse seu dom natural que você tem. E aonde que você vê os resultados na vida de outra pessoa através de você. Junte isso tudo e comece e peça ao Espírito Santo para concretizar e confirmar qual é o seu PDM, qual é o propósito de Deus para você, que Ele vai te dar um apontamento e você vai ser uma potência na mão do teu Criador. Vamos agora para a próxima parte deste projeto transbordar, porque você foi chamado por Deus para poder transbordar na vida das outras pessoas. Vamos falar aqui agora sobre o transbordar. O que é transbordar? Transbordar é você fazer algo que não só vai beneficiar a você, mas também vai beneficiar outras pessoas. É Deus fazer algo tão grande na tua vida, derramar bênçãos tão grandes na tua vida, que essa bênção começa a alcançar outras pessoas. E qual é o segredo disso? Para mim, o transbordar é o propósito de Deus aqui na Terra. Deus ele nos chamou para nós cumprir o nosso PDM com esta função de transbordar na vida de outra pessoa. Deus ele quer usar ferramentas, pessoas com propósito, com chamado, para poder estabelecer o seu reino, a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade na vida das pessoas. E Ele conta em fazer isso na tua vida e transbordar para a vida de outras pessoas. Pessoas precisam que você transborde na vida delas para que elas possam ter uma direção diferente, para que elas possam ser guiadas pelo Espírito Santo, por Deus, para também viver um propósito. Então é necessário nós entendermos isso, que Deus ele quer que nós possamos transbordar na vida de outra pessoa. Transbordar é você ser instrumento de Deus, vaso de Deus aqui na terra, para que outras pessoas venham ser alcançadas pelas bênçãos de Deus, para que pessoas venham ser impactadas pelo que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. Deus ele quer salvar o máximo de pessoas. Deus ele quer operar na vida de muitas pessoas. Deus, através de Jesus, ele mostrou isso, que ele ama todos, ele não faz acepção de pessoa. E ele
precisa, porque ele auto se limitou para poder nos dar a oportunidade de participar disso. Então ele precisa de pessoas que estão dispostas a se colocar diante dele, encher das coisas deles, para poder transbordar na vida de outras pessoas. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso facilitar esse agir de Deus? Como que eu posso iniciar um processo de pensar igual a Deus para cumprir este meu propósito, para transbordar na vida de outras pessoas? Nós observamos no padrão bíblico que Deus, ele potencializa, ele coloca as suas mãos em projetos apresentados a eles que vai beneficiar outras pessoas. Um exemplo? Ana, quando ela fala na tua oração que vai dar o seu filho, se Deus conceder, para ser entregue a ele, ou seja, para abençoar outras pessoas através dele, Deus realiza o pedido de Ana e ela gera um filho. E ainda é acrescentado com outros filhos. Ela transbordou através de Samuel na vida de outras pessoas que foram alcançadas pelo ministério de Samuel. Nós vemos que José, ele tem um sonho, ele tem um projeto. E este projeto é potencializado por Deus. Passa por um processo muito difícil, porque o processo é difícil, porém, ele, ao chegar na sua conclusão final, ele transborda na vida de outras pessoas e todo o povo daquela época é abençoado através do que Deus fez na vida de José. Então, o seu PDM, o seu propósito, ele tem essa função de transbordar na vida de outras pessoas. E qual o segredo? Coloque diante de Deus projetos que vão beneficiar outras pessoas, e você vai ver como Deus vai potencializar esses projetos na tua vida, como Deus vai realizar, abrir portas que você nem imaginava, porque o teu projeto está alinhado com o que Ele quer fazer aqui na Terra, que é alcançar outras pessoas. Então, quando você entende que você precisa transbordar, você começa a criar projetos que não vão beneficiar só você, mas que vão beneficiar também outras pessoas. Mas eu quero te dar uma dica importante. Para você transbordar, para você cumprir o seu propósito, você precisa de 3 qualidades, pelo menos 3 qualidades importantes, a qual Deus fala na sua palavra. Nós observamos que Josué, ele descobre, é revelado a ele o seu PDM, que era levar o povo de Deus à terra prometida. Ele é sucessor de Moisés e ele tem essa missão. Este é o propósito de Deus para a vida dele. Porém, Deus ele vai falar que ele vai dizer que ele precisa de 3 coisas: força, coragem e ânimo. E são coisas essenciais. Porque as coisas sobrenaturais, o que eu e você não podemos fazer, Deus faz quando Ele está conosco neste PDM, porque é um propósito dele. Porém, força, coragem e ânimo é algo que eu e você temos que ter. Temos que ter força para podermos continuar, para romper os obstáculos, para ir em frente, acreditando que Deus está no controle de tudo, acreditando que o resultado vai acontecer, o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, e por isso nós temos que ter força. A palavra de Deus diz que Deus ele se alegra quando nós se colocamos forte diante das adversidades, diante dos ventos, da tempestade, dos contratempos. Quando tu se coloca forte, Deus ele se alegra, porque Ele faz o sobrenatural, mas Ele precisa que nós possamos tirar de dentro de nós essa força e sermos fortes diante das adversidades, porque só assim nós vamos poder chegar ao nosso propósito e cumpri-lo segundo a vontade de Deus. E temos que ser corajosos. Por quê? Porque tem coisas que vai exigir decisões de nós difíceis, assim como foi Josué. Ele viu Moisés liderar aquele povo com toda dificuldade e ele precisava ter coragem, ele precisava ser corajoso para poder também liderar aquele povo. E sem coragem nós vamos recuar, nós vamos desistir, porque nós vamos se intimidar com as coisas que aparecem diante de nós, né, que parece que vai ser difícil, parece que nós não vamos conseguir e nós vamos ter medo. Mas Deus fala, seja corajoso, porque só assim você vai poder cumprir o seu PDM e transbordar na vida das pessoas. E por último, tenha ânimo.
Não podemos desanimar. Muitas coisas vão se levantar, muitas coisas vão querer fazermos nós desanimar, desistir, parar, até mesmo desacreditar que o projeto era de Deus para a nossa vida. E vamos aí recuar se nós não tivermos ânimo. Então, tenha ânimo, se alimente da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai te produzir dentro de você para você extrair força, coragem, ânimo, porque cada vez mais que você se aproxima de Deus através da sua palavra, cada vez mais que você se aproxima de Deus através da sua palavra, ela vai te guiar, ela vai te repreender, ela vai te corrigir, ela vai te instruir e você vai ser forte, você vai ser corajoso e você vai ter ânimo para ir até o final naquilo que Deus prometeu para a tua vida. Então vamos atualizar este conteúdo. Você foi chamado para transbordar, você foi chamado para produzir algo diferente que vai abençoar e alcançar muitas pessoas. Então, nós temos que entender isso. O transbordar de Deus na nossa vida, ele está prestes a acontecer. Ele tem que acontecer, mas eu tenho que tomar a atitude de acreditar e ir adiante, seguir as instruções bíblicas, para assim eu poder viver o sobrenatural de Deus, os grandes projetos, aquilo que eu nem imaginava, mas que Deus preparou e separou para mim, que está me esperando, só depende de mim. Deus nos chamou para transbordar nesta geração, e é isso que nós vamos fazer, porque nós temos a instrução da sabedoria bíblica, e nós temos o Criador de todas as coisas conosco, o Espírito Santo, para nos impulsionar e chegar a esta realização. Deus tem para você uma vida de resultados grandes. Então vamos mergulhar e transbordar daquilo que vem de Deus. Atualize essa palavra no teu coração, graça e paz.